Bodyboard sempre esteve presente na minha vida. Comecei com 14 anos, bem cedo ali na Praia do Futuro, em Fortaleza. Comecei com uma brincadeira assim de condomínio, os moleques iam pra praia final de tarde e tinha uma gatinha que se amarrava a ver a galera pegando onda e eu falei, eu vou tentar impressionar essa menina. Foi aí que eu entrei de cabeça no esporte. Eu peguei uma prancha emprestada e fui de cabeça pro negócio, né? Então, quando eu tava no auge, aquele negócio de moleque mesmo, bem empolgado com o esporte, eu tive que morar no interior. Morei 2 anos no interior. Quando eu cheguei lá que eu percebi o quanto de falta que me fazia esse esporte. Eu cheguei até a fugir de casa algumas vezes só para ir ver o mar numa localidade próxima do interior que eu morei. Mas, de fato, esses 2 anos que eu passei lá me fizeram perceber que eu não poderia viver sem esse esporte. O bodyboard hoje é parte de mim. Eu hoje não faço uma coisa sequer que não envolva o esporte, né? Seja vendendo uma prancha, comprando, dando um toque para um aluno, gravando para o channel. Tudo que eu faço envolve o bodyboard. Se tornou realmente um lifestyle. O bodyboard é e foi até hoje o responsável pelas maiores alegrias que eu já tive na vida. Porém, ele também me trouxe uma das experiências mais difíceis que eu tive que superar. 10 anos depois do meu início no esporte, numa manhã normal de um sábado comum, eu estava me preparando para dar aula de bodyboard aqui na Praia do Icaraí e já estava prestes a sair do mar, onde veio uma onda de meio metro e eu desisti da manobra, afundando de cabeça e por azar fui numa bancada rasa de areia. Eu tive um impacto muito forte, um impacto de cabeça para baixo assim. Esse impacto deixou meu corpo todo dormente, eu não conseguia sentir mais nada, eu fiquei submerso por alguns segundos, tentando emergir, eu só conseguia utilizar a força dos braços, minhas pernas não respondiam. Até então não tinha nem noção do que tinha acontecido comigo, eu tinha sentido uma dormência no corpo inteiro. Os meus alunos que estavam fora do mar viram a cena toda e entraram para me tirar, me colocaram ali na areia imóvel e até então não tinha noção realmente do que tinha acontecido. Olá pessoal, sou o Rafael Vieira, fisioterapeuta, osteopata. Vou falar aqui com vocês sobre a história do Eduardo Freitas, do Dudu. Para quem não sabe, ele teve uma lesão séria a nível da coluna cervical, que é aqui em cima, no nível do pescoço. E o Dudu teve um acidente e esse acidente virou uma lenda aqui no nosso estado, porque tanto pelo fato do acidente quanto pelo fato da recuperação dele. Uma breve história que vocês já devem conhecer, mas o fato da recuperação dele se deu numa cirurgia onde ele teve fratura de 3 segmentos vertebrais importantíssimos que poderiam ter deixado ele tetraplégico. Quando o Dudu caiu, ele acabou batendo com a cabeça num banco de areia e isso achatou esse segmento aqui vertebral. Se a gente observar nesse modelo, nós temos aqui um compartimento vermelho que é a artéria vertebral, que vai formar um complexo de artérias dentro da região do crânio, que vasculariza todo o crânio e se há alguma compressão nessa artéria ou rompimento dela, você pode vir a óbito porque tem uma transecção dessa vascularização que é muito importante, o cérebro fica avascularizado. No tratamento, no prognóstico do Eduardo Freitas, se tinha muita dúvida de se ele voltaria para o esporte, porque para quem conhece o bodyboard, a gente sabe que existem impactos e para o bodyboard profissional os impactos são muito maiores, porque as manobras elas exigem muito da movimentação da coluna, principalmente da coluna cervical, para você dar aquelas manobras mais específicas e de maior, como é que eu posso falar aqui, maior dificuldade, grau de dificuldade, então exige muito da cervical. Então se tinha muito essa dúvida no meio se ele voltaria ou não a praticar a atividade. E o Eduardo ele superou as expectativas de todo mundo, de todas as áreas, da neurologia, da ortopedia, da fisioterapia, conseguindo voltar dentro de um ano para dentro da água e está competindo, acho que logo no final desse ano, já foi logo campeão das competições que ele começou a participar. Então ele superou todos os prognósticos que se tinha e hoje ele é quem vocês conhecem aí do cenário profissional do bodyboard. A primeira coisa que eu pensei foi
será que eu vou poder voltar a surfar? Porque por ordem médica isso não seria possível, né? Eu teria que escolher outra coisa para fazer da vida. E o tempo de recuperação desse acidente foi de 1 ano, em média. E foi nesse 1 ano que eu tomei a decisão que mudou minha vida para sempre. Eu passei a estudar, escondido da minha família, tudo relacionado ao bodyboard, todos os vídeos de bodyboard, todas as revistas. Estudei por meses, semanas, dias e horas para tentar entender todo tipo de impacto que teria naquele determinado momento da manobra na musculatura do atleta, seja na base, seja no pescoço, seja na cabeça. Todo o impacto que o atleta sofre durante a manobra, eu consegui estudar isso durante 1 ano, que foi meu período que eu passei afastado do mar. 1 ano depois de muito estudo, muitas proibições, muita vontade de voltar para o mar, eu peguei um bodyboard, uma nadadeira, um calção e por conta própria eu fui para o mar. Foi sem dúvida um dos dias mais felizes da minha vida. Eu cheguei em casa amarradão por ter surfado com o bodyboard embaixo do braço, dei de cara com meus pais, obviamente indignados por eu ter desobedecido eles e ido para a praia, e ali eles quiseram me proibir de vez de pegar onda. Foi naquele momento que eu percebi que uma vida inteira de dedicação, de amor, estava indo embora assim num estralar de dedos, e foi naquele momento que eu decidi sentar os dois na mesa e falar: pai, mãe, eu não posso viver sem esse esporte.